Olá, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Exército russo afirma que transportou a misteriosa Arca de Gabriel. Diz que o comandante do exército da Rússia falou que está trazendo essa arca para o exército lá. Não sei se você já ouviu falar dessa arca. Segundo um relatório publicado no site Milspectrum, o exército russo afirma que recentemente esteve em uma tarefa especial, também secreta, para proteger um objeto religioso conhecido como Arca de Gabriel. O relatório continua explicando que a Arca de Gabriel tem uma importância militar religiosa, tanto que o presidente Putin ordenou um grande número de navios de guerra para orientar seu transporte da Arábia Saudita para a Antártida. Isso aí não aconteceu hoje. Foi em 2014 que ele transportou da Arábia Saudita para a Antártida. Aí agora ele quer tirar ela de lá e trazer para o exército. O relatório explica que foi o contato em 25 de setembro de Sua Santidade o Patriarca Kirill de Moscou pelos representantes dos Guardiões dos Lugares Santos em Meca, na Arábia Saudita, a respeito de um misterioso e antigo dispositivo arma descoberto por Majid al-Hanan, grande mesquita, durante que se transformou em um projeto de construção muito controverso iniciado em 2014. O Patriarca Kirill é aquele, tipo o sacerdote supremo ali, o líder religioso da Rússia. Esse misterioso dispositivo, a arma, foi descoberta em 12 de setembro em um túnel onde 15 homens, em sua tentativa de removê-lo, foram mortos instantaneamente por uma maciça emissão de plasma. Então, disse que estava na Arábia Saudita, em um túnel, numa grande mesquita. Aí eles levaram da Arábia Saudita para a Antártida. Eles descobriram que ela tinha um grande poder porque 15 homens tocaram e foram mortos, né? Tão poderosa que causou no mínimo a morte de 107 pessoas. Ou seja, até quem estava perto morreu. Outra tentativa foi feita em 24 de setembro que matou 4.000 homens devido a outra emissão de plasma maciça, o que colocou dezenas de milhares de pessoas em pânico, mas que as autoridades sauditas estão atribuindo a causa a um terremoto. Parece assim meio a arca, né? Depois que o número de mortos catastróficos envolvidos com a segunda tentativa da Arábia de remover este misterioso dispositivo arma, o relatório diz que Sua Santidade, o Patriarca Kirill, foi então contactado por emissários da Grande Mesquita no que diz respeito a um dos mais antigos manuscritos islâmicos possuído pelo russo da Igreja Ortodoxa, que foi salvo dos cruzados católicos romanos em 1204, quando eles saquearam a igreja de Santa Sofia. Aí tem aquela cruzada dos maçons, né? Dos cavaleiros templários, que na verdade é essa também, porque são os cruzados católicos romanos, os maçons também eram. Então eu acredito que é as mesmas pessoas. Agora foi na igreja de Santa Sofia, agora conhecida como Hagia Sofia, em Constantinopla, atual Istambul, Turquia, intitulado Instruções de Gabriel a Maomé. Importante notar que esse relatório explica que é praticamente desconhecido no Ocidente eram que as cruzadas católicas romanas, e como eles espelham hoje, não foram apenas contra os povos da fé islâmica, mas também contra os que têm a fé ortodoxa russa durante essas cruzadas. A Igreja Ortodoxa Russa não só protegeu suas propriedades e bibliotecas religiosas de serem destruídas, mas também aqueles que pertenciam aos muçulmanos. Então essa cruzada específica foi contra uma igreja ortodoxa da Rússia. Quando ao conteúdo desse manuscrito antigo, islâmico, auto-intitulado Instruções de Gabriel a Maomé, este relatório observa brevemente que gira em torno de um grupo de instruções dadas a Maomé pelo anjo Gabriel, que, segundo ele, seria Satanás. Em uma caverna chamada Hira, localizada na montanha chamada Jabal, perto de Meca, que esse celeste objeto foi confiado aos cuidados de Mohamed e ela
e era uma caixa arca de imenso poder. Foi proibido de usar, pois pertencia a Deus, somente foi dada a ordem de ser enterrado em um santuário no lugar de adoção, onde os anjos usaram antes da criação do mundo. Aí está falando que foi uma instrução que foi dada a Maomé. Aí coloca Gabriel, coloca aspas, que é Satanás, e que é uma caixa arca que os anjos usaram antes da criação do mundo, e é uma caixa de Deus, até que seja o futuro descobertos os dias de Uau-Uau-Ki Yamá, que significa literalmente o dia da ressurreição. Por isso que chama Arca de Gabriel, porque foi Gabriel que mostrou onde que estava a arca. E aí nas cruzadas, antes das cruzadas islâmicas, também teve aí a cruzada contra a Igreja Ortodoxa Russa, que não se submete, para quem não sabe, ao Vaticano. Eles têm muita coisa católica, mistura um pouquinho de catolicismo com cristianismo evangélico, com um pouco de judaísmo também, as roupas, se você observar, mistura, é uma misturinha. E aí eles pegaram esse artefato islâmico, que foi mostrado pelo anjo Gabriel. Anjo não, né? Eles colocaram como Satanás mesmo. E esconderam aí, só que teve a questão lá da cruzada, e aí eles tiveram que retirar e esconder, e há pouco tempo conseguiram levar para a Antártida. Agora estão querendo levar para o exército russo, nessa guerra da Ucrânia. Mudando de assunto, cientistas criam fermento de padeiro humano em laboratório. O mundo está muito louco. Só acrescentando um pouquinho da guerra lá da Ucrânia, acho estranho, se você observar, que o Putin falou que ia declarar guerra contra a Ucrânia se ela entrasse na OTAN. Então ela desistiu. Ele atacou a si mesmo. Aí a Ucrânia, ela não entra mais na OTAN, ou seja, tá sendo massacrada, entre aspas, e não entra na OTAN. É uma guerra muito estranha. Cá entre nós, que negócio estranho. Vamos lá. Nosso planeta superlotado está passando por mudanças climáticas catastróficas. As magocorporações têm poder excessivo sobre o governo, e uma vida decente é um luxo que apenas 1% pode pagar. Não estamos falando da realidade que vivemos, mas são previsões que foram estabelecidas em um filme distópico de Soylent Green. Centenas de filmes tentaram visualizar o futuro, mas cerca de 49 anos o roteirista de Hollywood revela o nosso destino para nós. Em 1970, esse Soylent foi lançado e foi assustadoramente presciente. Mas é importante, porém, falar sobre o consumo excessivo e como isso fez com que os produtos frescos se tornassem escassos. Aí fala do filme. Infelizmente, a previsão aconteceu. Uma equipe de cientistas de Delft University of Technology, na Holanda, conseguiu inserir pela primeira vez genes de músculos humanos em fermento de padeiro. Os genes humanos em questão expressam uma vida metabólica que envolve a quebra de açúcar para produzir energia, e o mesmo mecanismo que está envolvido em muitos distúrbios comuns. Então está falando que um filme lá atrás, em Hollywood, fez o fermento humano. Aqui, ó. Apesar de ser traduzido no Brasil para no mundo de 2020, no Brasil ele é traduzido como No Mundo de 2020. O filme de Soylent Green é ambientado no ano 2022. O enredo exige uma realidade distópica em que a população enfrenta desigualdade, escassez e catástrofe. Aí, na Universidade de Holanda, conseguiram fazer esse fermento humano. O que significa que a levedura humanizada projetada pode abrir muitas portas aos campos de triagem de drogas e pesquisa do câncer, provando de uma vez por todas que sim, a levedura pode servir como uma excelente ferramenta no arsenal de um médico científico. Mas também não.
Você não é o único que acha que enfiar genes humanos em algum fermento de padeiro é realmente assustador. Parece estranho, já que as leveduras vivem em células únicas e os humanos consistem em um sistema substancialmente mais complexo, mas as células funcionam de maneira muito semelhante. Em comparação com células ou tecidos humanos, a levedura é um organismo fantástico por sua simplicidade, crescimento e acessibilidade genética. Seu DNA pode ser facilmente modificado para abordar questões fundamentais, muitas das descobertas fundamentais, mas o ciclo de divisão celular foram elucidadas graças à levedura. Não sei se você percebeu, mas aquelas vacinas têm DNA, RNA, DNA, e agora tem isso aí. De uma certa forma, o povo quer enfiar o DNA na gente. É uma agenda. Então é isso, que Deus abençoe vocês.